Então, faltou dizer aqui, daí no caso aqui, esse aqui é um exemplo, né, que tá os átomos e os elétrons. Aí assim, se eu ligar alguma coisa aqui, circular uma corrente, vai ser assim. Aí os elétrons eles vão pulando aqui de átomo para átomo, daí cada átomo vai perdendo e ganhando elétron. Isso aqui pode ser nesse sentido ou para cá, depende da força aqui do... pode ser um ímã que está aqui, ou uma fonte, depende, o lado não importa. Então, no caso, o que importa é isso, né? Que os elétrons vão pulando assim, e também esse movimento aqui não é ordenado, ele vai fazendo uns movimentos de qualquer jeito, mas não dá para prever o movimento, só que ele vai circulando num sentido. Isso é a corrente elétrica. Daí lá o que eu estava explicando, né? Diferença de potencial no caso, né, que vai ser aqui, né, que vai gerar uma diferença de potencial, um lado vai estar sempre mais positivo, outro mais negativo, que seria o DTP, né, tensão elétrica, que pode ser representado pelo símbolo E ou V, daí o tanto de elétron que passa aqui por um período de tempo, aí seria a corrente elétrica, pode ser representado pela letra A ou I. E quando esses elétrons passam aqui pelo condutor, aqui eles vão passando. Só que todo material oferece uma resistência, então quer dizer que esses elétrons eles não vão sim passar totalmente livre, vai ter uma resistência do próprio material. A resistência seria medida em ohm, que pode ser que é essa letra grega ômega, né, ou R. Aqui só para exemplificar melhor daí, aí eu desenho aqui um exemplo com uma pilha, no caso aqui. Aí na pilha é o seguinte, eu tenho o polo negativo e o polo positivo. O polo negativo ele tem excesso de elétrons e o positivo ele tem falta de elétrons. E quando eu ligo um fio, um condutor aqui, de um polo ao outro, o que vai acontecer? Os elétrons eles vão sair do negativo e vão para o positivo. Daí isso é o sentido real da corrente, do negativo para o positivo. Daí ficaria assim, né? A diferença de potencial volt, né? Que aqui eu tenho uma diferença de potencial, um lado está mais positivo, outro mais negativo, que é medida em volt. Elétrons, para mim poder medir, ele tem que estar circulando no tempo, né? No intervalo de tempo, que é medido em ampere. E esse condutor vai ter oferecer uma resistência, que é um fio pequeno. Se fosse um fio bem grande, no caso, quanto maior o fio, mais resistência ele vai oferecer. Que a resistência é a dificuldade dos elétrons passarem, vai ter uma certa dificuldade, pequena, mas existe. Depende do material, essa resistência pode ser maior ou menor. Que é medida em ohms, né? Ohm. Letra grega, já falei, né? Aí com isso a gente já aprendeu as 3 unidades que tem, que é uma das 3 mais importantes. Tem outros, mas por enquanto só essas 3, que é o volt, né? Em V, que eu ponho em V mesmo. Ampere em A e ohm, que é a letra ômega, tipo uma ferradura, que é a resistência. Deixa eu só acertar aqui. Aqui vamos falar agora aqui de materiais condutores e materiais isolantes. Materiais condutores são aqueles que os elétrons se movem com facilidade. Aí tipo, se eu tenho que nem o cobre, por exemplo, voltar lá aqui o fio de cobre. Ele é um bom condutor porque os elétrons se movem com facilidade dentro do material. Isolantes, daí os elétrons ficam fortemente ligados ao núcleo, por isso não são facilmente conduzidos. Daqui a gente tem um exemplo de bons condutores, né? Cobre, ferro, alumínio, que são bons condutores, e maus condutores, plástico, borracha, madeira. Aqui daí só para simplificar mais aqui, ó.
Eu vou ter aqui, por exemplo, né? Aqui é um bom condutor, o cobre. Então, os elétrons eles se desprendem com facilidade do núcleo. Já o mau condutor, os elétrons não se desprendem com facilidade. Claro que tem um limite, né? Por exemplo, se der um raio no material, aí vai conduzir alguma coisa, entendeu? Mas pra gente, no caso, ele já serve como um isolante. Vou voltar aqui, já foi aqui. Aí vamos aqui, indução eletromagnética. Deixa eu ler fora do celular. É um fluxo magnético variável que vai induzir num circuito elétrico fechado uma corrente elétrica. Então, isso quer dizer que fluxo magnético variável, que eu tenho o ímã com fluxo magnético, para ele ser variável, ele não pode estar parado aqui, eu tenho que estar com ele em movimento. Então, isso quer dizer que ele só vai conduzir uma corrente elétrica. No caso aqui também está o circuito fechado, tem um voltímetro que vai passar uma corrente por ele. Se ele tivesse apenas o fio e mais nada, ele não ia conduzir uma corrente, entendeu? Daí seria isso, então um movimento para lá e para cá, e eu vou ter uma corrente que pode ser aqui no sentido negativo e positivo, ele vai marcar uma tensão ali. Daí vamos melhorar aqui. Aí no caso, aqui eu tenho um pedacinho de cobre. Só que esse pedacinho de cobre, se eu fosse usar ele nesse caso aqui, ele não seria suficiente. Se eu emendasse aqui e aqui, por quê? Porque ele é muito pequeno. Ele ia gerar aqui uma tensão aqui muito baixa, que não ia ser nem... não ia ser útil, no caso seria muito baixo, não ia dar para fazer nada. Aí o que que eu faço? Aí eu faço uma bobina, que nada mais é que um fio de cobre enrolado. Você pega uma chave assim, enrola o fio de cobre. Tenho essa bobina menor, essa maior. Só que essa bobina é o seguinte, para ela funcionar, ela tem uma isolação aqui, ó. Não vai focar, mas ela é uma isolação que é de... não lembro agora, puxa, esqueci, é um esmalte, é uma resina, lembrei, isso aqui tem uma resina por cima, então quer dizer que cada espira, que cada volta é uma espira. Cada espira, ela não está encostando na outra, porque ela tem uma isolação. Se ela encostasse uma na outra, ela seria tipo um pedaço de cobre maciço, não ia adiantar nada fazer um formato de uma bobina. Ela só funciona porque tem uma isolação no fio. Aí sim, aí eu colocando a bobina e ligando aqui o desenho da bobina, né? E ligando daqui a aqui. Aí sim, se eu mover o ímã para lá e para cá, aí eu vou ter uma tensão pequena no caso aqui, mas já que serve para já ter uma utilidade, já posso usar para alguma coisa. Vamos lá, eu acho que daí aqui a explicação acabou, daí eu vou fazer uns experimentos práticos.